Oi, gente, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula de história, certo? Vamos dar continuidade à Revolução Francesa, agora falando de um período após a Revolução Francesa, a Era Napoleônica, certo? Mas antes, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. Não esqueçam de pegar seus materiais, como caderno, lápis e borracha, e o seu livro didático, que vai servir como base durante nossa aula. Como eu já havia falado, nossa aula hoje é da Era Napoleônica. Vamos ver as principais características e como ocorreu esse período na França, certo? Vamos iniciar falando do contexto histórico, o que estava acontecendo naquele período que iniciou-se a Era Napoleônica. Foi no ano de 1799, a França estava no período do Diretório, certo? Onde era governado pelos girondinos. Os girondinos estavam no poder. Lembrando quem eram os girondinos? Os girondinos eram uma classe burguesa, a alta classe burguesa, que sentava na parte direita da Assembleia, e eles eram mais moderados, certo? E eles estavam mais relacionados ali com os desejos da nobreza e das classes altas, não estavam tão assim afins para as vontades do povo. Tinha uma grande insatisfação popular justamente por conta disso, por eles não estarem, porque a Revolução Francesa foi a primeira revolução do povo para o povo, e os girondinos eles não estavam olhando tanto para a classe mais baixa. Isso trouxe uma grande insatisfação popular, e com isso trouxe uma instabilidade política. Eles não estavam ali tão fortemente no poder, certo? Então isso era o que estava acontecendo nesse período. O que foi a Era Napoleônica? A Era Napoleônica foi quando a França foi governada por Napoleão Bonaparte, certo? Vamos entender um pouco como começou isso. O Napoleão Bonaparte, ele tinha um destaque como um general, certo? Ele era general do exército francês, e ele teve o apoio dos tenetistas, dos burgueses, dos políticos para ele subir ao poder. Com o apoio desses três grupos, ele deu o golpe de 18 de Brumário. Esse golpe de 18 de Brumário fechou a Assembleia e colocou Napoleão Bonaparte no poder. E isso marcou o fim da Revolução Francesa, certo? O início da Era Napoleônica encerrou a Revolução Francesa. O governo de Napoleão Bonaparte foi dividido em partes. A primeira parte foi chamada de consulado, certo? O consulado, ele prosperou, ele ficou em vigor de 1799 até 1804. Eram 3 cônsules, mas o primeiro e o principal para a gente agora é o Napoleão, certo? Ele era o primeiro cônsul. O que é que aconteceu nesse período? Ocorreu uma reorganização da política e sociedade francesa. Foi criado o Banco da França. Foi criado o Código Civil Napoleônico. O que foi esse Código Civil Napoleônico? Nesse código, ele garantiu os princípios à burguesia. Como assim ele garantiu princípios à burguesia? Ele garantiu à burguesia liberdade individual de trabalho. A burguesia poderia trabalhar livremente. Uma igualdade perante a lei. Todo mundo era igual perante a lei. E também permitiu a propriedade privada dentro do território francês, certo? Porém, o Código Civil Napoleônico, ele não garantia direitos para trabalhadores assalariados. Também trazia uma forte censura a qualquer pensamento e ideologia que fosse diferente de Napoleão, do governo, certo? Ele também proibiu greves, era proibido ocorrer greves dentro da sociedade francesa, e ele restabeleceu a escravidão nas colônias. Relembrando, a escravidão nas colônias, ela foi abolida no período do governo dos jacobinos, que era a burguesia, uma classe burguesa que governou primeiro após o período da Revolução Francesa. Quando ele foi um dos governos da Revolução Francesa, era uma classe burguesa. Eles eram radicais e saíram do poder por conta das altas quantidades de morte, justamente por conta de sua ideologia muito radical. Então, o Código Civil Napoleônico restabeleceu a escravidão nas colônias, certo? E também
nesse período ocorreu uma reforma educacional. Essa reforma educacional fez com que ocorresse a criação de várias escolas e liceus, certo? Também ocorreu inúmeras obras públicas em relação à infraestrutura e também incentivou o processo de industrialização. Também teve um acordo com o Papa Pio VI, certo? Esse acordo fazia com que esse acordo falava que o governo poderia nomear bispos, o governo ia poder ter o direito, poderia ter o poder de nomear bispos da Igreja Católica e também garantir a liberdade ao culto, certo? Era livre o culto dentro da sociedade francesa, mesmo sendo um Estado laico. A França era um Estado laico, porém, esse acordo com o Papa Pio VI trazia a liberdade do culto na sociedade francesa, que era maior, a sua maioria era todos católicos. A maioria da sociedade francesa, a maioria da população da sociedade francesa eram católicos. Também teve os valores burgueses restabelecidos, liberdade econômica, como eu já havia falado. Em 1804 teve o plebiscito. O que foi esse plebiscito? Foi uma mudança de regime político no país e restabeleceu a monarquia. Depois de toda a Revolução Francesa, em 1804, Napoleão traz o plebiscito, muda o regime político do país e traz de volta a monarquia, certo? E dá origem ao próximo período do governo napoleônico, que foi o Império Napoleônico, que ficou em vigor de 1804 até 1815. Napoleão se tornou imperador da França, certo? Ele consolidou a instituição de poder da burguesia. Então, diferente da monarquia absolutista, que era tudo nas mãos dele, a burguesia não tinha direitos, já no Império Napoleônico, nessa monarquia, a burguesia tinha seu lugar e seu valor, certo? Uma das principais características, uma coisa que vale ressaltar, é que nesse período o Napoleão, ele mesmo pegou a coroa e colocou em sua cabeça, porque assim ele queria representar que ele não precisava da nobreza e nem da igreja para nomear ele rei, imperador. Ele mesmo se nomeou, certo? Uma das principais características do seu governo foi o expansionismo, certo? Ele expandiu o território francês. Ele afirmou a supremacia francesa, falou que o povo francês era supremo, era superior a outro, certo? Ele conquistou diversos territórios até bater de frente com a Inglaterra. Quando ele bateu de frente com a Inglaterra, ele perdeu várias batalhas. Isso fez com que ele criasse o bloqueio continental em 1806. O que foi esse bloqueio continental? Ele queria enfraquecer a Inglaterra economicamente por conta dessas derrotas que ele havia tido. E como é que ele iria enfraquecer a Inglaterra? Ele proibiu a comercialização com a Inglaterra. Ele dizia que o povo que comercializasse com a Inglaterra, a civilização, o país que comercializasse com a Inglaterra, entraria automaticamente em guerra com Napoleão, que era conhecido por ser forte em guerra, certo? Por sua grande quantidade de vitórias. Não podia, nenhum país podia comprar materiais industrializados da Inglaterra, que era fortemente industrializada. Não podia ninguém comprar material industrializado dele, e também nenhum país podia vender matéria-prima para a Inglaterra. Isso tinha o intuito de enfraquecer economicamente a Inglaterra, certo? Dando continuidade, isso fez com que acontecesse o fortalecimento da indústria francesa, porque os países que estavam se comercializando com a Inglaterra deixaram e começaram a fazer relações comerciais e industriais com a França. Porém, a França não tinha capacidade de suprir tanta procura, não tinha capacidade para suprir as demandas dela, que ela já tinha, mais as demandas que deveriam ser da Inglaterra, certo? Aí o que ocorreu? Em 1812, o Alexandre I da Rússia,
ele desrespeitou o bloqueio continental, certo? Quando ele desrespeitou, para todo mundo, o Napoleão invadiu a Rússia para dizer, ó, quem desrespeitar vai ter consequências, então ele não podia deixar barato. Então, por conta desse desrespeito, ele invadiu a Rússia, certo? Que fez com que, só que ele foi derrotado por conta por ele estar no território russo e lá ter um forte inverno. Isso dificultou já o exército russo. Ele estava acostumado com aquele frio, então ele conseguiu batalhar. Já os soldados franceses não estavam acostumados com aquele frio extremo. Isso dificultou a batalha para o lado dos franceses, certo? Os franceses, eles chegaram lá com 600 mil soldados e no fim do conflito eles saíram com mais ou menos 100 mil soldados. Então foi uma derrota assim, realmente devastadora. Em 1813 teve a derrota, teve a Batalha das Nações, certo? Onde o que é que aconteceu? Na Alemanha, essa derrota das nações aconteceu na Alemanha, onde a sexta coligação, que era a Prússia, a Inglaterra, a Rússia e a Austrália, combateram Napoleão Bonaparte, que saiu derrotado, certo? Em 1814, teve a formação, a criação do Tratado de Fontainebleau, que o que aconteceu? Esses mesmos países que eu falei da Batalha das Nações, eles invadiram a França e venceram. E quando eles venceram, eles criaram um tratado, esse tratado de Fontainebleau, onde dizia que Napoleão perdia o direito do trono francês. Ele não podia mais ser imperador da França. E ele foi exilado, ele foi expulso do território francês e ele vivia numa ilha no Mediterrâneo. E ele ganhava uma mesada de 2 milhões de francos de pensão, certo? Só que aí isso trouxe à tona a próxima fase do governo de Napoleão, que foi, só um detalhe importante, que depois que Napoleão Bonaparte foi exilado, quem ficou no poder na França foi a dinastia dos Bourbons, certo? Que era uma nobreza. Só que em 1815, Napoleão retorna à França com apoio de várias pessoas. Ele volta à França e começa o governo dos 100 dias, certo? O nome é de 100 dias porque justamente durou 100 dias esse governo, certo? Teve a Batalha de Waterloo, onde ele foi derrotado definitivamente, certo? Foi exilado novamente para a ilha de Santa Helena, numa ilha atlântica, e aonde ele ficou até o dia da sua morte, em 1821. Agora, a gente encerrou o conteúdo, então vamos fazer uma atividade de fixação. Muitas políticas implementadas durante a era napoleônica destruíram de vez as bases de sustentação do antigo regime absolutista. Entre essas políticas estava, item A, o Código Civil Napoleônico, certo? Mais um exercício de fixação. Qual foi o principal motivo que obrigou Napoleão Bonaparte a empreender uma guerra contra o Império Russo em 1812? A irrupção da Revolução Russa? Não. A tentativa do Império Russo de se apropriar das províncias italianas do Império Francês? Não. O fato de o Império Russo ter descumprido o bloqueio continental? Verdadeiro. Então, a resposta é o item C, certo? E assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Se você quiser rever essa nossa aula ou qualquer outra, vocês podem estar acessando o site da escola ou o canal do YouTube da escola, Escola Pequenos Passos, para acompanharem as aulas e rever aonde e quando vocês quiserem. Lembrando de baixarem o aplicativo da escola no Play Store para que vocês tenham acesso às agendas digitais, que é de extrema importância. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!